transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Olá, gente, que alegria! Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. É o quarto programa onde nós estamos aprendendo com Dom Peruso sobre o livro dos Salmos. Quero acolher você em todo o Brasil que nos acompanha pelos canais abertos, você que nos acompanha pelo aplicativo, pela Sky TV e também pelo canal digital. Sejam todos bem-vindos. Hoje, além do Dom Peruso, também aqui o Diácono Cleveson, seja bem-vindo, Diácono. E Dom Peruso, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Meu irmão, minha irmã, eu também me alegro. Eu tenho muitos motivos para ser grato ao Senhor, o de aqui especialmente ter tido a feliz ventura de poder estudar Sagrada Escritura, depois de ordenado padre, por um bom número de anos, mestrado, doutorado, mas tudo isso para chegar a momentos simples e singelos como este. Não é para mostrar o quanto se sabe, mas com que carinho se pode falar da palavra de Deus. E eu vejo o interesse de tanta gente, por onde vou, tantas perguntas, não são meras curiosidades, essas episódicas, curiosidades de momento, é interesse por conhecer, porque querem entender-se a partir da palavra, digamos assim, entender-se a partir do modo como Deus nos interpreta, um Pai amoroso, e nos interpreta como filhos, pelos quais Ele revela uma ternura tal que até a cruz se tornou linguagem de um amor que nunca conhece medidas, tamanha é a sua intensidade e profundidade. Então, hoje eu tenho alguns a mais aqui, eu preciso de uns guarda-costas mais reforçados e trouxeram o diácono. É que vamos, em certo momento, ler quase que em linha de paralelismo um e outro texto, dos Salmos e do Novo Testamento. Por isso aqui temos dois. E aqui, três. Temos a Tainara, essa jovem bonita aqui, e o Tainaro. Eu falo Tainaro porque ele é o Lucas, marido, um jovem casal. E o Rodrigo, colaboradores aqui, que é grande a equipe. E, gente, aqui tem muita gente, tem muitos que vêm aqui oferecer sua contribuição por causa da palavra. Nunca esqueçamos, por causa da palavra. Palavra de Deus. Vamos recordar, estávamos ainda, disse o William há pouco, é o quarto programa sobre os Salmos, ainda numa perspectiva introdutória. Até quando? Até hoje. Por quê? Nós precisamos compreender o livro no seu conjunto, de outra maneira, nós não vamos percebê-lo como uma unidade bem integrada e vamos conhecê-lo apenas por partes, mas nós temos um livro dos Salmos. Em todas as celebrações da missa, sempre algum salmo é recitado, a comunidade recita, é a oração de um povo. Por isso, compreendê-lo no seu conjunto é necessário, para que as partes também sejam compreendidas. Não estamos aqui apenas saciando nossas curiosidades, mas queremos compreender como palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, para que, como em Nazaré rezavam com os salmos, hoje também rezemos com os salmos.
Então, o livro dos Salmos, ainda estamos na introdução 2, aqui, assim chamado, mas é o 4º programa já, e nós vamos para a tela, só para o serviço técnico, é a tela número 10. Estava esquecendo, temos a Tere lá, no outro lado da parede aqui, no outro estúdio, com uma câmera lá só para ela fazer todos esses gestos aí. São gestos nobres. Assim ela também traduz. Para nossos amigos com deficiência auditiva, mas eles também querem conhecer e têm direito, e ela vem aqui oferecer sua especialidade em favor deles. Das outras vezes, eu explicava aqui os salmos como hinos, como louvores. Hinos, é sempre um hino, um salmo é sempre um cântico. Ninguém vai recitar parabéns para você. No aniversário vai recitar parabéns para você, seria uma indelicadeza até, não é verdade? Ou o hino nacional, vai recitar o hino nacional. Canta-se. São, por excelência, cânticos. Eram entoados em circunstâncias as mais diversas, no templo, fora dele, mas quase o mais comum em situações de encontros de valência comunitária. Era a oração de um povo, às vezes também individuais, mas que depois se tornaram comunitárias. Hoje nós vamos ver com um pouco mais de tempo, inclusive, as famílias dos salmos, súplicas de socorro, de confiança e de ação de graças. Súplicas. São os salmos que mais frequentemente se intercalam dentro de toda a lista dos 150 salmos. Numericamente, este é o número maior. Súplicas de socorro. E nas súplicas de socorro também encontram-se parte do salmo, expressões de confiança. Não é apenas um pedido, é também a linguagem confiada e a linguagem agradecida de quem sente a segurança interior de que Deus, até antecipadamente, já está a responder, por isso agradece. Então vamos lá, meus caros, fiquem atentos aí, William, diácono. Você já pode procurar, por favor, o Salmo 22, William, e o diácono Cleberson vai para o Salmo 30. Fiquem aí com o texto pronto, daqui a pouco eu vou pedir que leiam. Vamos lá. Os salmos, estes aqui, súplicas de socorro, de confiança, eram salmos que junto ao povo de Deus nos tempos bíblicos, eles eram recitados, ou melhor ainda, cantados, o que acompanhavam uma situação de medo, tinha a súplica, ou então que precede uma crise, tem algum inimigo, povo inimigo assediando a cidade e ameaçando. Ou então tem alguma pestilência, peste, muita gente morrendo. A Covid fez muita gente sofrer, não é? E não havia vacinas à época, havia oração esperançosa. Ou então um tempo de crise, de seca, se não chover, não havia os reservatórios de alimentos que tem hoje. O povo vai passar fome. Enfim, os dramas de pessoas ou de uma comunidade recebiam a linguagem em forma de poema orante com conteúdos de súplicas, às vezes no mesmo salmo, de confiança e de ação de graças. A ação de graças, quase sempre, a ação de graças descreve o desdobramento feliz de um fato angustiante, e que, de qualquer forma,
ela se tornava a expressão gratidão a Deus pela vitória alcançada. Tudo o que acontecia no povo, no meio do povo e da comunidade, tanto de bem, tanto de graça, quanto de dor, era interpretado como algo que Deus permitia ou queria. Se houvesse alguma desgraça, Deus está a nos punir. Por quê? Não é que diz no Salmo qual é o motivo, mas interpretava-se assim à época. Qualquer drama, punição por alguma infidelidade. Vitória, triunfo, prêmio porque Deus era fiel à sua aliança inicial, lá com Moisés, no tempo de Moisés. Agora, a vitória ou a graça alcançada agora, alguns séculos depois, Deus continua fiel hoje ao compromisso de ontem. Os salmos nunca estão fora ou descontextualizados da história. Vamos observar o Salmo 22, por favor. O William vai ler. Aqui eu demoro um pouco mais nesses salmos de súplicas e de socorro, porque são aqueles com os quais mais temos afinidades, uma vez que nos servimos deles, dos salmos, para cantar situações futuras. Vamos lá. Queira, por favor, 22. Do mestre de cantos sobre a costa da manhã, salmo de Davi. Meu Deus, por que me abandonastes? Foi o salmo que o próprio Jesus, lá na cruz, experimentou aquela dor desesperada. O salmista, muito antes, o Senhor Jesus se serviu. Não é uma queixa, é o grito sofrido de quem clama por Deus. Segue um pouco mais. Descuidado de me salvar, apesar das palavras de meu rugir? Meu Deus, eu grito de dia e não me respondes, de noite e nunca tenho descanso. Não é falta de fé do salmista. Ele está conferindo uma linguagem que traduz a dor para quem só tem a Deus para recorrer. Não confundamos como se fosse uma queixa lamuriosa, mas na sua dor ele está a falar do contexto, o que ele experimenta. A oração não é só para respostas formuladas ou então matizadas por formalidades religiosas. É o filho que fala da sua dor com a franqueza de quem tem lágrimas e angústias a movê-lo. Vai lá. E tu és o santo, habitando os louvores de Israel. Nossos pais confiavam em ti, e tu os salvas. Os salvavas. Os salvavas. E agora, meu Deus, traz para o presente da dor do salmista aquela experiência de outrora de vitória dos pais. Não é desespero, é a linguagem de quem afirma a gravidade da sua dor e a única experiência que tem é que Deus no passado salvou. É o mesmo Deus. Senhor Deus, será que... Os evangelistas também colocaram na boca de Jesus lá na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? E sabemos depois que Deus não o abandonou, soubemos depois com a ressurreição, mas o caminho precisa ser percorrido. Então, o diácono, é a primeira vez que você vai ler num programa como esse, então você precisa se arrepiar e ler um salmo de angústia e também como está experimentando uma situação nova. Vai lá, arrepie-se e reze o salmo de angústia. Eu te exalto, Senhor, porque me livraste.
Não deixaste meus inimigos rirem de mim. Agora ele está ação de graças, porque a vitória já foi alcançada, ele já experimentou. Talvez em termos de fato, ainda não aconteceu tudo, mas ele já confere uma forma de confere uma linguagem orante ao que ele está esperançoso de que aconteça. Vai lá. Senhor meu Deus, gritei a ti e me curaste. Senhor, tiraste minha vida do Sheol. Tu me reavivaste dentre os que descem à cova. O tirar a vida do Sheol, sabe, Tainara, naquele tempo quando a pessoa morria, não se falava de céu ou de inferno, de Sheol, que é um lugar indefinido, uma espécie de limbo. Tudo faz pensar que o autor estava encontrava-se numa situação na qual a vida estava ameaçada. Livraste-me da morte. Estou a cantar a ti, meu Deus, pela vitória. Faz parte da súplica e também faz parte do hino de gratidão. Eles não separavam uma realidade da outra. Vamos mais, e sempre que o Salmo, às vezes aparecia em primeira pessoa, pode ver aqui, esses dois aqui, em primeira pessoa, olha como começa o Salmo 22, pode, William? Meu Deus, por que me abandonaste? Primeira pessoa. Vamos lá, o seu Salmo 30, Kleberson. Eu te exalto, Senhor, porque me livraste. Eu te exalto. Não é uma oração meramente individual. O salmista não fazia esta distinção. Naquele tempo não se fazia essa diferenciação. A oração pode ter sido na sua origem pessoal, mas tornou-se um modo comunitário de orar. Era especialmente comunitária, porque o eu do salmista era uma espécie de eco da comunidade. Ele rezava em nome da comunidade. Dado que temos aqui este jovem casal, olha, gente, a hora que ele vai fazer sua oração, dificilmente é uma oração individualizada na qual ele pensa só nele. E se tiverem filhos, eles vão orar pela família. É assim, aqui temos um casal, uma pequena comunidade, mas tomo isso como paradigma para interpretar o Salmo, ainda que recitado ou composto em primeira pessoa, está a se referir aos interesses, aos sonhos, aos anseios e às dores de um povo, de toda uma comunidade. Vamos ainda um pouco mais. Pode passar, por favor, a próxima tela, as famílias dos Salmos. Um pouquinho vamos nos concentrar nas súplicas de socorro. Você que está aí acompanhando, vá para a sua Bíblia, por favor, no Salmo 22, nós vamos nos servir novamente do Salmo 22. Você aí na casa, na sua casa, e o William e o diácono Kleberson aqui, os dois no Salmo 22. Vamos observar, é um exemplo de como se formam, são compostos as súplicas de socorro. Não vamos fazer isso com todos os salmos, é evidente, e nem com todos os gêneros. Mas neste caso aqui, acho importante. A nossa oração se parece muito com o que vamos ver aqui. Um salmo pode ser individual ou coletivo, súplica de socorro, mas comumente tem 4 tempos, poderíamos dizer 4 partes. Uma primeira parte, grito de socorro. William, você, por favor, vai ler os versículos 2 e 3 do Salmo 22. 2 e 3. E você, acompanhe comigo aqui, em casa, acompanhe comigo aqui. Por favor, 2 e 3.
William. Meu Deus, por que me abandonastes, descuidado de me salvar, apesar das palavras de meu rugir? Meu Deus, eu grito de dia e não me respondes, de noite e nunca tenho descanso. Grito de socorro. Olha aqui. Exposição da situação, qual é? E isso nós vamos ver nos versículos 10 a 19. O diácono vai para 10 a 19. Não será preciso ler todos esses 9, mas vamos observar alguns. Vai lá. Exposição da situação, sim? Pois és tu quem me tirou do ventre de minha mãe, quem me confiou ao seu peito. Então, és tu que me chamaste a vida, Senhor. Vais me deixar aqui? Eu rezava com ousadia. Vai lá. Eu fui lançado a ti ao sair das entranhas. Tu és o meu Deus desde o ventre materno. Exposição da situação. Acorda, Senhor Deus. Vai lá. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Está mergulhado nas suas próprias impotências. Difícil saber de que situação concreta se trata, porque isso foi recitado muitas vezes e em muitas situações angustiantes. Mas tornou-se a oração de um povo nos momentos dramáticos de sua história. Vai mais um pouquinho, por favor, diácono. Cercam-me touros numerosos, touros fortes de Bazã me rodeiam. Escancaram Bazã era uma região que tinha muita pastagem e os animais de lá eram sempre grandes e fortes. Alguma ameaça das vizinhanças. Por favor, William, você, meu irmão, minha irmã, veja aqui. O que o diácono leu, exposição da situação. Agora, a súplica de esperança. Aqui era o grito de socorro. Agora, a súplica de esperança. Súplica esperançosa. Versículos 20 a 22. William. Tu, porém, Senhor, não fiques longe. Força minha, vem socorrer-me depressa. Olha a súplica esperançosa. Vem, Senhor. Vai lá. Salva minha vida da espada, minha pessoa da pata do cão. Devia ser um cachorrão, hein? Pela intensidade da súplica. Vai lá. Salva-me da goela do leão, dos chifres do búfalo. Goela do leão. Olha a imagem aí. Goela do leão põe medo. Chifre do búfalo é o animal mais forte das estepes africanas. Tem súplica esperançosa e no final, sempre os salmos, súplicas de socorro, trazem no final a certeza, a convicção de que Deus vai responder. Vamos lá, Salmo 22, versículos 28 a 30. Você aí em casa, se sua Bíblia é Ave Maria, é Salmo 21 daí, versículos 28 a 30. Mas vamos lá, agora observar certeza do atendimento. Vejamos. Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão a Deus. Todas as famílias das nações diante dele se prostrarão. Pois ao Senhor pertence a realeza, ele governa as nações. Olha aqui o atendimento, ele está a orar como quem está seguro de que Deus não vai deixar sem respostas. Serve para os nossos momentos difíceis da vida, não é apenas a queixa. O orante, na palavra de Deus, no livro dos Salmos, manifesta até com lágrimas a sua dor, mas sempre se recorda de que Deus respondeu com generosidade aos seus filhos. E nem sempre a resposta de Deus é segundo o que programamos. Mas Deus não deixa sem respostas aqueles que a Ele se dirigem
suplicantes. É isso que o livro dos Salmos pretende, que quem quer rezar com os Salmos, faça-o com esta atitude interior. Pode ter lágrimas, mas nunca o faça sem esperanças. Olha, gente, nós vamos para um breve intervalo com música e daqui a pouco estaremos de volta, tá? Ainda temos um bloco, então fique conosco. Lembrando que você pode acompanhar e rever todos os nossos programas no canal do YouTube, youtube.com/TV Evangeliza Oficial. Voltamos já. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, dai-me a cantiga certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Estamos de volta. Jesus é o nosso Salvador. Por isso estamos aqui empenhados em conhecer a sua palavra. Aproveito aqui para mandar um grande abraço para você que nos acompanha aí no Rio de Janeiro, pelo canal 16.1, Curitiba, região metropolitana. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com Dom José Antônio Peruso. Ah, é comigo? Então, tá bem, vamos lá. William, você nunca estranhou que às vezes alguns salmos, talvez também tenha ocorrido com você, diácono, e com vocês, tem uns salmos muito brabos. Que o Senhor destrua o meu inimigo, que a sua garganta, que se parece com um sepulcro escancarado, vomite a própria desgraça. Que é o iníquo e aquele que transgride a lei do Senhor, que ele não conheça nem seus filhos e nem os filhos dos seus filhos, e que ele experimente na sua casa a tragédia. Não tem uns salmos assim? Dá um medão. E que Deus é esse? Um Deus violento, ameaçador? Um Deus terrível, até Senhor Deus terrível. Vamos tentar entender. E para tanto, nós vamos aqui, uma nova tela, conhecendo a palavra, o livro dos Salmos. Eu dei assim, tomando inclusive o nome, um título que o Papa Bento XVI, na exortação pós-sinodal Verbum Domini, uma exortação que em setembro de 2010 ele publicou depois do sínodo dos bispos sobre a palavra. E no sínodo apareceu, os bispos tentaram traduzir aquilo que ouviam do povo. E essas questões não são de hoje, são muito antigas. Quando eu era seminarista menor, piapançudo, eu estranhava, eu fazia a pergunta: que Deus é este? Eu recordo, até perguntava, nem sempre ficava contente com as respostas que encontrava. E no livro dos Salmos elas existem, essas páginas obscuras. Vamos passar para a tela seguinte para ver que respostas o Papa Bento XVI, assessorado sim por especialistas,
Mas um documento fenomenal, Verbum Domini. Pode anotar aí se quiser e puder ler. Até na internet você encontra de graça. Lá no site do Vaticano. É só escrever Verbum Domini, aparece lá e pode ler. Um texto maravilhoso. Mas queira ler aqui, diácono, você pode ler desde onde estiver, se não vem aqui mais próximo. Vem aqui, lê e depois volta para o seu lugar, porque terá que ler daqui a pouco alguns destes salmos ameaçadores. Veja, aqui. O sínodo enfrentou também o caso de páginas da Bíblia que às vezes se apresentam obscuras e difíceis por causa da violência e imoralidade nelas referidas. Isso, pode voltar. É o número 42. Foi em setembro, 30 de setembro de 2010. Você pode ler, William, leia com vagar, sem pressa. Eu gostaria que você aí na sua casa acompanhasse. Não apenas essas linhas aí da tela, mas algumas a mais. Pode ler, William. No contexto da relação entre Antigo e Novo Testamento, o sínodo enfrentou também o caso de páginas da Bíblia que às vezes se apresentam obscuras e difíceis por causa da violência e imoralidade nelas referidas. Isso é o que temos aqui na tela, mas ele segue um pouco mais. Queira acompanhar, por favor. Em relação a isso, deve-se ter presente, antes de mais nada, que a revelação bíblica está profundamente radicada à história. Radicada, que tem raízes na história. Então, no Antigo Testamento, falavam de Deus com os meios que dispunham para falar de Deus. Ainda não conheciam um Deus tão aprofundado em misericórdia como uma parábola do bom samaritano ou do filho pródigo. Para eles, no Antigo Testamento, e especialmente em certas fases, Deus era um Deus forte, e onipotente, e que enfrenta os adversários, porque eles precisam aprender quem é o verdadeiro Deus. Era a linguagem possível para aquele tempo. Mas vamos um pouquinho mais. Nela se vai progressivamente manifestando o desígnio de Deus. Vai-se progressivamente. Uma criança que está aprendendo a caminhar, vamos pedir a ela que dê um pulo? Não faz sentido. Nós vamos pedir a ela que, na hora de alimentar, queira ingerir estas substâncias ricas em lipídios, glicídios e protídeos, porque a criança não está querendo comer. Daí vai argumentar vitaminas e sais minerais? Ou vai fazer aviãozinho, avião, É uma linguagem infantil. Não porque a mãe se tornou infante, porque é a linguagem possível para que a criança compreenda. O homem da Bíblia do Antigo Testamento, quando queria se reportar a Deus, procurava aquele Deus que até então era possível conhecer. Eu quero falar do quê? Progressividade da revelação. No começo se falava de um Deus onipotente e todo-poderoso que torce o pescoço do inimigo. Mas já no Antigo Testamento, em uma determinada face, um Deus silencioso que não destrói, não quebra a cana rachada. E o seu servo não é alguém que anuncia desgraças, mas que traz o perdão. E depois vamos chegar em Jesus Cristo, que é a plenitude. Mas vamos deixar o Papa falar, vai lá. Atuando-se lentamente ao longo de etapas sucessivas. Atuando-se lentamente ao longo de etapas sucessivas. Deus vai se revelando. Anda mais. Não obstante a resistência dos homens, Deus escolhe um povo
e pacientemente realiza a sua educação. Agora, Deus escolheu um povo e pacientemente realizou a educação deste povo. Vamos interromper um pouco as linhas do William e você, por favor, diácono, vai ao Salmo 5, versículos 9 a 11, só para ver que o salmista estava nervosinho na sua súplica. Versículo 5, versículos 9 a 11, você já encontrou o 9 até 11, mas aguarda um pouco porque o telespectador está lá passeando pelas páginas da sua Bíblia até... eles já encontraram lá os telespectadores? Então vai, pode ir. Guia-me segundo tua justiça, Senhor, por causa dos que me espreitam. Aplana à minha frente o teu caminho. Pois não há sinceridade em sua boca, em seu íntimo não há mais que ruína. Sua garganta é sepulcro aberto e sua língua é fluente. Sua língua é o quê? Fluente. Para falar maldades. Então, Senhor, passa o cambuim no cangote daquela gente. Vai lá. Declara-os culpado, ó Deus, que seus projetos fracassem. Persegue-os por seus crimes numerosos, porque se revoltam contra ti. Isto, Senhor. Senhor, persiga aí. Era o que eles conseguiam compreender naquela fase da revelação, era o modo como eles sabiam interpretar, segundo aqueles critérios, a maldade do mundo, que existe hoje também. Muita maldade. A maldade da sociedade, a maldade humana. Aí, agora vamos um pouquinho mais. Por favor, William. A revelação adapta-se ao nível cultural e moral de épocas antigas. A revelação adapta-se ao nível cultural e moral de épocas antigas. Vamos observar um pouquinho mais agora, sempre na Verbum Domini, a página seguinte, por favor, a outra tela. Aqui, Deus escolhe um povo, pacientemente realiza a sua educação. Isso já o William acabou de ler. Um pouquinho mais, outra tela. A leitura destas páginas, pode acompanhar aqui comigo, telespectador, requer uma adequada competência, que os especialistas possam ajudar. A linguagem daquela época, o modo como compreendiam Deus, a cultura circunstante, os fatos que se desdobravam e a partir dos fatos tentavam falar de Deus, partindo das circunstâncias nas quais estavam imersos, no seu contexto histórico e literário. A gente encontra na leitura comparada de Israel e de povos vizinhos, como é que interpretavam a doença, a dor, a derrota, como interpretavam a violência, as guerras. Não era apenas uma guerra entre um grupo e outro, era uma batalha entre uns deuses contra outros deuses. A violência era vista como a violência entre divindades. Era assim que conseguiam interpretar os fatos que fugiam às suas possibilidades de explicar. Vamos mais adiante. No seu contexto histórico, então é preciso chaves hermenêuticas. Qual é? Leia comigo. Você aí em casa, novamente, a leitura destas páginas obscuras, que inclui os Salmos. A leitura das páginas obscuras requer uma adequada competência, isso é para quem conhece a história bíblica, as línguas bíblicas, e daí é o papel deles explicar.
o seu contexto histórico, mas tendo uma chave hermenêutica: o Evangelho e o novo mandamento de Jesus Cristo realizado no seu mistério pascal. Estas linhas aqui você deveria, se puder, até fotografe a tela da sua casa aí, e depois aumente e leia novamente lá em casa. Vou aqui explicar como eu vou interpretar aqueles salmos que se servem da linguagem violenta para combater inimigos. A grande chave hermenêutica, Lucas, é projetar luzes a partir de Jesus Cristo para trás. E o seu mistério pascal realizado na cruz. Se no tempo do salmista o inimigo era uma ameaça, vamos interpretar aquele inimigo partindo do modo como fez Jesus com os inimigos. Aqueles do Antigo Testamento ainda não tinham sido ensinados. Oravam como sabiam. Nós fomos ensinados. A hora que lermos um salmo como este que o diácono, você leu 5 versículos? Do 9 ao 11. Leia outra vez. Vai lá. Guia-me segundo a tua justiça, Senhor, por causa dos que me espreitam. Aplana à minha frente o teu caminho. Pois não há sinceridade em sua boca, em seu íntimo não Está há mais acusando. que ruína. Agora, um cristão que segue Jesus ao ler um salmo destes, não é que não deveria ler, mas precisa entrar nas vestes do leitor daquela época e, ao mesmo tempo que conhece a história de Jesus Cristo e eu tenho como Salvador, eu vou seguir. Posso pronunciar a linguagem daqueles de ontem, mas os sentimentos e a luz para interpretar são as do Senhor, a quem eu sigo hoje, o Senhor Jesus. Então, se Ele falou de amar os inimigos, então eu não vou rezar para que o inimigo seja destruído, mas para que o Senhor me ajude a amar o inimigo. Se eu vejo pessoas que desrespeitam a fé que eu professo, então, como aí os outros deuses, antigamente era uma batalha de deuses, hoje é a grande vitória do Salvador único. Eu já tenho estes dados e professo esta fé. Interpreto o que aconteceu ontem, partindo da vitória de hoje. Daí, não se trata de legitimar a violência e que Deus é violento. Há um caminho de revelação e nós estamos lendo agora o que foi revelação outrora, mas a revelação definitiva ainda não tinha acontecido, que é Jesus Cristo. Importante reler aqui, tendo como chave hermenêutica o Evangelho e o novo mandamento de Jesus Cristo realizado no seu mistério pascal. William, você pode ler o início do Salmo 22 novamente? Sim. Vamos observar. Meu Deus, por que me abandonaste, descuidando de me salvar? Ótimo. Estas mesmas palavras lá na cruz de Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Tem o mesmo sentido? No Antigo Testamento, ele estava mergulhado numa situação sem respostas.
Quando é Jesus crucificado, ele está orando como o homem que parece estar desesperado, porque Jesus se vestiu até do desespero humano. Mas nós sabemos que depois lá na cruz ele ressuscitou. A oração de Jesus é a oração do vencedor. A oração do cristão pode ser a oração do vencedor. A oração do salmista, ele ainda não sabia como seria. Não sei se me faço compreender, você telespectador. Não estamos legitimando a violência. Estamos interpretando até a linguagem dos violentos a partir da mansidão realizada na cruz. Isso não é só para os salmos. Há textos proféticos, há muitos no Antigo Testamento, um Deus castigador. Era assim que se conseguia vislumbrar o futuro para aquela época, porque Jesus foi uma surpresa para todo mundo. Até ele foi ridicularizado dessa daí. E então nós creremos. Faça um milagre. Ainda assim houve quem ridicularizou em nome de Deus. Vamos mais um pouco. Aí a página seguinte. O que temos lá? Verbum Domini. Progressividade da revelação. Vamos observar algumas dessas páginas. Então, você, William, vai a Êxodo, não precisa ir até o Êxodo, capítulo 21, 24, ou pode ler todo, vai até lá. Aqui está só uma parte. Qual capítulo? Capítulo 21, versículo 24. E deixe-me procurar aqui, por favor. Você, diácono, vai ao capítulo 5 de Mateus. Mateus 5, capítulo... Vamos lá. 5:38 e seguintes. Vamos observar com cuidado agora. Seria até interessante, William, que você se pusesse aqui. Vem aqui, por favor, vamos criar um pequeno cenário. William aqui. Você, diácono, ponha-se aqui. Outro cenário. E eu vou me pôr aqui porque o charme deles ofusca o meu. Vai lá. Queira acompanhar, querido telespectador, progressividade da revelação. O William vai ler e eu vou, assim que ele tiver lido, explicar. Vai lá. Olho por olho, dente por dente, pé por pé. Vai mais. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Olho por olho, dente por dente, mão por mão. No texto do Êxodo, parece que está a legitimar o direito de vingança. Vamos lá, telespectador. Olho por olho, dente por dente. A lei do talião, presente no Código de Hammurabi, o código mais antigo de leis que se tem, lá pelos anos 1750 a.C. Lá um rei, um caldeu, a região do Iraque hoje. Não é que estava legitimando a vingança. Telespectador, a lei do talião, adotada no Antigo Testamento, não é para legitimar o direito à vingança, mas é para limitar. Você não pode se vingar a mais do que uma mão, se perdeu uma mão. Você não pode se vingar mais do que um dente, se perdeu um dente. Não pode
não tem o direito de queimar mais de uma executar, aplicar mais do que uma queimadura se só recebeu uma queimadura. Para aquela época foi um grande salto, foi limitar o direito à vingança. Daqui você não passa. Para o tempo do Êxodo, um grande salto. Mas venha comigo, telespectador, progressividade da revelação. Jesus tocou nesse tema. Vai lá. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isto é o que ele leu aí? Sim. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, antes àquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. como é que eu vou interpretar este direito de vingança aqui no Antigo Testamento? Se há progressividade na revelação, chegamos até Jesus Cristo. No Antigo Testamento foi limitar o direito de vingança, mas a progressividade seguiu até que a plenitude da revelação chega não a limitar o direito da vingança, mas nunca se vingar. Eu interpreto o texto de ontem a partir da palavra de Jesus de hoje. Isso a gente chama progressividade da revelação. Em teologia chamam de economia da salvação. Mas porque eu quero insistir e enfatizar aquelas páginas e aqueles salmos que parecem legitimar a violência, são filhos de um tempo e que gradativamente Jesus colocou no grau de plenitude, e aí não tinha mais violência, era perdão e misericórdia. Estamos numa fase de maturação do processo de revelação. Espero, vamos continuar no próximo programa, retomaremos isso. Por hoje é a nossa conclusão. Fique atento, a próxima semana isso ainda não terá acabado. Tenho certeza que você em casa, você compreendeu bem essa progressividade da revelação, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos despedindo, lembrando que você pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube, rever os demais programas, e eu quero agradecer a você que faz parte da família Evangelizar. Muito obrigado pela sua contribuição todos os meses. É graças a essa contribuição que nós podemos levar esse programa para todo o Brasil. Que Deus abençoe. Vamos ficando por aqui com música. É como chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal.